Se você está no fim da adolescência e começando a escolher uma profissão, deve levar em conta vários fatores. Se esse emprego paga bem, se a profissão é muito concorrida, se vai continuar existindo nos próximos anos. Eu quero propor um outro fator para você levar em consideração. Em quais profissões se faz mais sexo? Uma fabricante britânica de brinquedos sexuais fez uma pesquisa com 2.000 pessoas. 2 perguntas. Com que frequência você tem relações sexuais e qual a sua profissão? Com base nisso, os pesquisadores conseguiram fazer um ranking das profissões mais transonas. No topo está a profissão de agricultor. Nenhuma surpresa aí. É a profissão que mais transa desde o Neolítico. O homem do campo diz que comparece pelo menos uma vez por dia. Depois vem os arquitetos, cabeleireiros e professores. E quem menos transa? Má notícia, os jornalistas. Porra, Andreasa! Logo você, Andreasa. Mas eu não contribuí para essa estatística. Mara Luque também? Faz sentido? Mas você sabe que é engraçado isso? Porque quebra uma imagem do jornalista, né? O jornalista consolidado do século XXI, aquele boêmio, uma vida desregrada, redação, tinha uma aura de vida sexual, de liberdade. Talvez o jornalista do século XXI tenha se tornado limpinho demais. Castrado. Castrado. Sabe que me acusam de jornalista todos os dias, né? Me acusam. Eu nego. Me acusam. Não sou jornalista, ainda mais agora. Aí não tem nada a ver com essa profissão. Mas o economista, filósofo, está em que lugar nessa pesquisa? Nem aparece. Veja quantos filósofos têm filho na história, né? Isso dá uma... Quase nenhum, né? Você fica... Mas qual é o sentido disso? Não sei, eu acho que depende muito da temática que o jornalista costuma, né, o assunto que ele costuma verificar. Você imagina no Brasil, nos últimos 2 anos, o assunto de economia e política é uma puta coisa broxa. Pode tanto. É broxante. É direito, pra que caramba. acaba. Não, é broxante demais, Deus me O jornalista livre. quer dormir. Quer dormir, quer desligar. Eu entendo Agora, essa estatística. Eu acho, por exemplo, eu brinco muito com meus pacientes quando essa coisa de que estão com baixa de desejo, eu falo, vai viajar, vai ver vaca transando no campo, voltar um pouco para essa questão da natureza, porque acho que sexualidade e o desejo no sentido espontâneo, né, quando eu tenho ímpeto sexual, vontade de transar, tem muito a ver com você estar conectado. Quanto mais energia, natureza, campo, acho que melhor, né? Isso toca a questão do agricultor, né? Eles perguntaram se é com ser humano. Pode ser que não seja, pode ser que não seja. Só lançando a indagação. Pode ser que não Jogou e saiu. Jogou a zoofilia no ar e foi embora. Pode ser que não seja. Porque pode ser que não seja, verdade. As histórias aí do interior do Brasil são muitas, né? Eu tive um sítio. Um amigo. Um amigo. Eu tive um sítio em Minas Gerais e eu vi o caseiro do sítio com um bezerro. E agindo naturalmente. Eu peguei no flagra e ele reagiu como se ele estivesse comendo uma torta. Ordenhando. Ele falou assim, oi, que foi? Pra ele era terça-feira. Tipo, de boa. Era uma coisa assim, corriqueira. O presidente Jair Bolsonaro contou de experiência, de forma meio humorística, né? Experiências com galinhas ali numa vez num programa. Basta procurar aí no YouTube que tem. É verdade, tem ele ainda... Não presidente, né? Mas contou que no passado rural dele teve. Mas é muito comum. Experiência. Ou foi muito comum iniciação sexual por meio de animais. Do bicho, né? Mesmo no Rio de Janeiro, porque no passado o subúrbio nosso era zona rural. Eu conheci algumas pessoas, claro, sempre um amigo, né? Que dizia que teve iniciação sexual com animais. Não é tão. Hoje em dia não, mas no passado recente faz sentido o negócio da agricultura. Faz sentido o negócio da agricultura. Ô, Ana, você já percebeu alguma correlação entre atividade sexual e profissão das pessoas? Você fala assim, tem... Quando chega um paciente para você lá e o cara fala assim, eu sou arquiteto, você fala, ih, arquiteto. Esse aí acabou. Não, eu acho que não. Eu acho que tem muito mais a ver com o estresse, de como a pessoa lida com o trabalho, do que, na verdade, com a profissão que a pessoa exerce, né? Quanto mais estresse, mais tensão, menos relaxamento. Quanto menos relaxamento,
menos excitação e assim por diante. Então, acho que é muito mais a maneira como a gente leva, né? Às vezes, eu brinco, eu falo, gente, olha, a sorte de eu ser sexóloga é que eu falo disso o dia inteiro, eu escuto sexo o dia inteiro no consultório, senão eu já nem lembrava mais. Eu falo e tenho que lembrar que eu tenho que transar também, né? Quer dizer, o fato de você também falar do tema, trabalhar com o tema... É isso que eu ia perguntar. Dá uma ajudada. Mas dá ajudada ou você não enjoa? Não enjoo, não. Não? Enjoo, não, gato. Não, É? enjoo, não. Acho que dá uma ajudada de eu lembrar, 18 anos casada, né? Quer dizer, aquela coisa que todo mundo passa, casamento e tal. Então, o fato de eu lembrar, escutar. Às vezes, outro dia chegou um casal no meu consultório. Não, a gente está aqui porque a gente diminuindo muito a atividade sexual, estou muito preocupada. Eu falei, tá, e como é que é? Não, porque antigamente a gente transava todo dia e agora a gente só está transando 4 vezes na semana. Eu falei, pô, gata, vamos trocar de lugar, senta aqui e me explica como é que faz, porque, pô, transar 4 vezes na semana tá achando pouco? Então, o fato de trabalhar com isso, acho que dá uma ajudada, gente, né? Eu acho. Eu tenho um casal de amigos casados que também fazem sexo todo dia, mas no caso deles, quando eles me falam isso, eu já conversei com os dois assim separadamente, não me parece que é com eles, que é entre não me eles. parece ser, não me parece ser prazeroso. É uma coisa do tipo assim, não, eu tenho que comparecer ali todo dia com ela, porque se eu não fizer com ela, vai buscar fora de casa. E ela, a mesma coisa. Ela fala assim, não, tem que, porque senão... Cara, isso deve ser... Você já viu casos assim? interessante, né? É a dívida matrimonial, isso. Você tem que pagar. É uma coisa baseada do ciúme, exatamente. Acho que às vezes tem um pouco de insegurança, um pouco de ansiedade, né? Quer dizer, se eu não fizer sexo e o outro não estiver satisfeito, vai procurar outra pessoa. Exatamente. Eu não costumo ver tanto isso, assim, não, mas enfim, né? Por outro lado, a ansiedade, e tem uma ansiedade aí, deveria ser um empecilho para essa vida sexual, né? Mas né? Normalmente né? Acho que a ansiedade tem a ver com a questão do desempenho e tudo isso, tudo atrapalha, né? Você tem uma obrigação que não é prazer, que quiser, obviamente, se é obrigação, esvaziou de prazer, gera uma ansiedade que deveria ser hostil ao sexo. Esse casal é um casal resiliente. O cara encontra nele ali o que ele precisa para... É que eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que é assim, por que você faz sexo, né? É muito fácil você dizer só por causa de prazer ou etc. Mas a gente faz sexo por uma série de motivos. Você faz sexo para reproduzir, você faz sexo até para ter prazer, você faz sexo para ser amado, para ser desejado, para provar desempenho, porque o grupo força você, né, a desempenhar um determinado papel. Então, acho que depende muito do porquê que você faz, né? Para não ser indelicado, né? Às vezes é para não ser indelicado, tem que ter. Eu vou te fazer uma pergunta que eu vi num especial que a New York Times fez há alguns anos atrás sobre aumento de expectativa. O que é a maturidade no século XXI, né? 30, 40, 50, se você vai viver mais de 100 anos. Então, tinham várias perguntas. Uma pergunta que tinha era o seguinte, o cara, ele tinha 60 e poucos anos, o leitor escreveu para o colunista dizendo assim, olha, eu tenho 60 e poucos anos, sou casado com a minha mulher há 30, 40 anos e tal, gosto muito dela e tal, mas a minha mulher não quer mais transar. Minha mulher não está mais afim de transar e tal. E nós temos uma amiga que está afim. E aí a questão dele era a seguinte, se eu transar com a amiga dela, eu estou traindo a minha mulher uma vez que ela não quer mais transar? Aí também depende como é que você encara a infidelidade. Do ponto de vista da relação extraconjugal, ele está traindo, entre aspas, né? Está sendo infiel. Agora, isso é um valor para aquele relacionamento? Porque a questão da infidelidade, ela tem muito isso. Vale muito do ciclo que você está, o ciclo de vida. As pessoas mentem, as pessoas têm medo de dizer para o outro, olha, eu gosto de você, mas eu estou desejando fulano, eu estou a fim de transar com uma pessoa ou outra. Então, assim, vai depender muito do contexto. Transar, cara. Tudo bem, para mim tá tudo bem. Então, pois o colunista, ele responde isso, ele fala assim, olha, combina com ela. A mulher que não Mas quer... combinar com a mulher é que não funcionaria, nesse caso de forma... Porque nunca vai aceitar e topar, acha bom. Talvez eu... Mentira, não é assim não. Se ela não quer mais transar. Eu acho que essa coisa de combinar tudo nem sempre funciona. Essa questão de também, aumento da expectativa de vida tem trazido umas pesquisas e umas matérias muito interessantes. Por exemplo, aumento de divórcio em casais acima de 50 anos de idade. E, entre outras coisas, porque, você tá casado, aí seu marido, sua mulher não quer mais transar, não tem mais aquele envolvimento.
Aí você fala, vou embora, vou fazer outra coisa da vida, porque ainda tô no auge, ainda tô achando... Mas eu vou te falar um Mas negócio eu de você. não. Eu quero ficar velho já desligar desse negócio de sexo. Eu vou te falar sinceramente, Mas por muitos quê? anos nesse negócio, chega uma hora que você fala... Nada. Muitos anos. É, Já não, deu, André, pô, você já vai deu. ver, Vou você vai chegar ver lá que no... você Você sabe, não. André? Chegar lá no... Porra, chegando com 70 anos, ainda preocupado, ainda querendo fazer sexo. Pelo amor de Deus, Você não. sabe qual é o lugar, Andreas, onde mais se contrai DST? Asilos. Asilo é um antro de Que é um transmissão outro de DST, problema, porque tipo, os velhinhos estão ali. Balbúrdia, a verdadeira Mas balbúrdia. A balbúrdia acontece ali. vou Mas no desapegar, eu vou Brasil desapegar. há uma grande dificuldade de casas de repouso e asilo, etc., de lidarem com o tema, inclusive separação de homens e mulheres em determinadas alas, porque as pessoas ainda têm essa dificuldade de conversar sobre a necessidade sexual das pessoas na terceira idade, por exemplo, numa casa de repouso. Então, a própria família, muitas vezes, não aceita que o idoso está paquerando outra No quarto idosa da ou outro outra ali, idoso né? e que eles querem transar. Eu entendo. Então, no Brasil, a gente ainda tem muita dificuldade de falar desse tema, é muito complicado. A gente está falando de traição aqui, tem uma coluna da Marta Medeiros muito boa chamada Traição e Semântica, que eu acho bem interessante, porque ela fala assim, quando a gente vive numa sociedade que enaltece a culpa católica, essa hipocrisia social, que é assim, a gente estabelece essas relações, mas quando uma pessoa, você falou de um casal que o homem, ou pode ser o contrário também, uma mulher Não que quer queira mais fazer transar e o sexo. cara não quer mais transar com ela, se a mulher transa com um cara fora do relacionamento, que mal que ela está fazendo para esse homem que não quer mais transar com ela? E por que isso dá-se o nome de traição? Pois é. Ela tá fazendo algum mal para esse cônjuge? Tá acontecendo alguma Depende. coisa? Então, Não, mas a verdade é que você tem vários casamentos de longa duração que o homem não quer mais transar com a mulher e às vezes, algumas vezes, não sei, tem relacionamentos fora do casamento, mas não dá o direito da mulher, de fazer ter a o mesma mesmo. coisa, Isso de é fazer muito o mesmo. comum. Isso é muito uma comum. injustiça. Isso é muito comum. concordo, E na hora verdade. que descobre a infidelidade, que absurdo você! Mas a mulher também não comigo. deu Não direito conta pra ele, que foi né? também. A mulher não deu direito para ele trair. Mas a Ele mulher... traiu. Mas Ele não dá o direito para uma mulher trair. Que ela traia. Ela tá esperando uma autorização do marido para trair? não é, porque a mulher é mais fiel do que o homem, eu acho. É que depende do contrato. ela começou, isso não. aí. Gente, é que tudo depende muito do contrato que você faz. Eu já acho que essa coisa da gente contratar, entre aspas, você fiel pro resto da vida, já acho uma bobagem que ninguém devia assumir. Porque a tudo vida depende ela é do muito contrato, constante. Você acha também, André? Né? Mas aí... Bobagem essa coisa Qual é a de pergunta? fidelidade pela vida toda? Eu sou fiel. Sou Então, mas casado. Não foi essa a pergunta que Não ele foi fez. Ele perguntou se acha que isso é uma bobagem. Não, eu concordo que você refaz contrato o tempo todo. É isso aí, é isso aí. Na minha vida, no meu casamento, nós não chegamos no momento de tratar de um Esse eventual tipo de- recontrato da ordem sexual. Não Agora, aconteceu o que isso é ainda. importante é isso ser tratado, porque senão o cara ou a mulher que fica fiel num casamento em que o outro não tem as mesmas condições, sabe? É justo que o outro quer fazer um casamento Saiba da aberto. cláusula, né? Eu acho que Eu acho, eu acho que senão tem que fica muito saber a injusto, cláusula. entendeu? Você tá ali num casamento e tal, o cara tá tretando com a mulher no banheiro, lá no WhatsApp, escondido, nos cantinhos, Mas, Mara, e tá você não tá Você sabendo, tá colocando cara. a mulher numa posição de vítima aí, Mara. Não, A mulher, mas aí- também, tá Mas- tre- a mulher mas- também tá tretando ali, né? Mas é mais comum com... Mas tem aumentado a Olha o especialista aqui. Tem aumentado a Mara, incidência ó. de infidelidade. Não, Vamos aos mais, fatos, vamos aos ainda é fatos. mais comum. Ela não está errada, ainda A é mais equipe aqui, comum. Mara, a equipe aqui. A mulherada aqui equipe tá... do My News aqui. É mais terror aí, comum. não tem? Mas as Mas eu mulheres acho interessante também. o modelo francês também, porque fazem pesquisa de opinião sobre traição, adultério. Nem na França, é um número assim, fora da curva mesmo. Muita gente acha que não, uma vez ou outra, tudo bem. E não é que combinaram, não é que não, temos um casamento aberto, não. Temos um casamento monogâmico, mas se acontecer uma escapadinha aqui ou ali, não é o fim Não do fere Na a monogamia, França né? tem até uma frase que eu não vou me recordar exatamente, que eles dizem que entre 5 e 6 horas da tarde você não deve ligar para o seu Não cônjuge. pergunte. Não pergunte onde ele está. Tem uma brincadeira dessa, uma frase assim, que é como uma questão cultural mesmo. Ó, todo mundo sabe que vai rolar um negócio ou outro, a gente não pergunta e está tudo bem. Né? Porque É é tipo um Luiz Fernando dilema. Veríssimo, né? Gente, Quem é um procura, dilema. acha. Eu acho que é um dilema, né? Procura tende a achar.